Olá, pessoal, boa tarde, todos bem? Vi que já tem bastante gente online aí. Obrigado pela presença de todos. Eu sou o Ademir Garcia, presidente da CETEC Hidro Brasileira. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com meus colegas sobre mobilidade urbana e os desafios das cidades do futuro. Dando continuidade, né, à sequência de webinars que a gente começou no ano passado. Então esse é o 5º webinar. Está comigo aqui Rodrigo. Se apresenta, Rodrigo. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença também. Bom, sou diretor de transportes de passageiros da CETEC Brasileira, quase 30 anos nesse ramo. E vamos ter bastante coisa aí para bater um bom papo aí com meus amigos super especialistas. Bacana. Obrigado, Rodrigo. Tá aqui com a gente também Lorete Portofé de Mello, tá certo? Olá, boa tarde, obrigada. Eu sou Lorete Portofé de Mello, sou bióloga, atualmente trabalho como consultora em meio ambiente, já trabalho há mais de 40 anos na área de licenciamento ambiental e vim aí para discutir as questões de mobilidade urbana. Agradeço o convite da CETEC. Legal, bacana. E também com a gente, Luiz Fernando de Pierro, muito conhecido no mercado como Curió. Pode se apresentar então, Curió. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Fernando de Pierro, sou engenheiro civil com especialização na área de planejamento de mobilidade e meio ambiente. Tenho trabalhado nisso em empresas de consultoria no Brasil e no exterior. Tenho experiência de mais de 40 anos nessa área. Não sou o expert que sabe de tudo, mas vim contribuir para o debate aqui. Legal, bacana. Bom, vocês viram aí que a mesa está recheada de grandes nomes, grandes autoridades do setor. E a ideia aqui é a gente falar sobre mobilidade urbana. A gente sabe que hoje em dia, né, o trânsito das cidades está cada vez pior, né? Então a gente precisa pensar, né, em como a gente destravar essa mobilidade. Temos aqui algumas perguntas interessantes que a gente quer fazer para os nossos convidados. Mas antes eu queria fazer uma pergunta também para quem está aí no ao vivo com a gente, principalmente para quem é de São Paulo ou nessas grandes cidades do Brasil, né? Pensando há talvez 30, ou vamos diminuir um pouco, 20 anos atrás, né? Como que era para você atravessar a sua cidade? Se você estivesse sem carro, como que você faria para atravessar a sua cidade? Quanto tempo você levaria? E agora trazendo para o momento atual, né? Se você fizesse esse mesmo exercício hoje, o tempo piorou, o tempo melhorou? Acho que é uma boa forma de a gente tentar entender, né, como que foi aí a evolução da mobilidade urbana dentro da cidade que a gente vive. Vou falar um pouquinho sobre São Paulo, né? Se a gente olhar para 30 anos atrás, na década de 90, eu acho que o trânsito era um pouco melhor do que é hoje. Se bem que até como comentei com meus colegas, né, a pandemia ajudou muito, né, a gente se reinventar, trabalhar remoto, né, teve gente que foi morar no interior. A minha sensação é de que hoje o trânsito é ruim em São Paulo, mas não é tão ruim quanto 2018, 2017, mas é uma percepção minha, pessoal, né? Mas queria que vocês colocassem aí no chat, né, eu estou com o chat aqui aberto, e me mandem as respostas aí na sua cidade. Se você comparar 20 anos atrás, no ano de 2000, ou quem for mais novo, quem tiver menos de 20 anos, né? Desde a época que você lembra da sua infância, como que era o trânsito na sua cidade, como é que é hoje? Melhorou ou piorou? E aqui a gente vai falar um pouco agora sobre futuro. E eu vou passar uma pergunta. A primeira pergunta vai ser para o meu colega Curió. Curió, se a gente for olhar então para 20 anos para frente, fazer essa mesma brincadeira, mas olhando para frente, você acha que a gente vai levar mais tempo ou menos tempo para atravessar? Vamos falar sobre São Paulo, que é onde a gente está aqui. Pensando na região metropolitana de São Paulo, eu acho que do jeito que a rede vem melhorando, a rede de transporte de alta capacidade, a rede metroferroviária, ela vem melhorando e aumentando de forma surpreendente, muito mais do que nos 20 anos atrás. Agora ela tem um ritmo de crescimento maior.
Então, eu acho que haverá muito mais facilidade para você cruzar a cidade ou se transportar em grandes distâncias pelo sistema metroferroviário, no caso de São Paulo. Que Deus te ouça. Até contribuindo um pouco, até a década de 90 a gente tinha 3 linhas. A 1 foi a primeira na década de 70, início da década de 80 a linha 3 vermelha, um pouco depois a linha 2 verde, clínicas até Ana Rosa, ou até Paraíso, né? Só. Hoje a gente está em andamento. Bom, pouco tempo depois, alguns anos depois, aí começou a expansão com a linha 4, depois vem a linha 5, arrumar um pouco a rede de trens também da CPTM, iniciaram as concessões, aí vem uma sequência, linha 6, que está para inaugurar a primeira fase esse ano, as obras da expansão da linha 2 verde, a linha 19, que está para começar, em projeto, linha 20 terminando, que vai ligar para Santo André, a primeira rede metroviária propriamente dito, que chega fora de São Paulo, tem a linha 19 com Guarulhos, e em Santo André chega com a linha 20. Então, não se compara o que nós evoluímos nos últimos 20 anos com o início da operação do metrô de São Paulo, que esse ano está fazendo 52 anos de início de operação, né? E a solução para a cidade do Porto de São Paulo, acho que é basicamente sistema metroferroviário. O sistema de ônibus já não comporta mais longas distâncias, né? O sistema de ônibus ele alimenta, um alimentador, né? E saindo um pouco de São Paulo, Fortaleza, que a gente tem escritório também, acho que Fortaleza, Salvador e Recife são as 3 únicas cidades fora no Nordeste que tem linha de metrô. E Fortaleza, a primeira, está construindo agora a primeira linha 100% subterrânea, que é a linha leste. Ainda são 7 quilômetros, enfim, mas tem uma expansão aí prevista. E assim, é o caminho, não tem jeito. É sistema metroferroviário e o uso do espaço subterrâneo para isso. Eu acho que você estava comentando, né, sobre os primeiros anos do metrô no Brasil e em São Paulo, e me lembrou aquela história que você contou da revista que você viu da época que fizeram os primeiros quilômetros da linha 1, conta aí. Foi interessante, estava fuçando coisa na minha casa do interior, achei uma revista de 74. E tinha uma reportagem de 2 ou 3 páginas sobre o início da linha 1 azul. Então, tinha uma foto dentro do trem, tinha meia dúzia de gato pingado lá, e era assim, para que fizeram isso? Que elefante branco é esse? Ninguém vai andar nesse negócio. Você vê, né? Como é difícil a gente pensar 20, 30, 50 anos na frente, né? Hoje a gente está falando já da linha 22, né? Eu penso aí nos profissionais, a gente conhece alguns que estão no metrô desde a linha 1, né? Que deve ser um orgulho ele olhar e ver o quanto que evoluiu, mas é difícil a gente se planejar, então quando às vezes a gente está fazendo alguma coisa, muita gente não entende, né? Sim. Talvez quem fez aí a linha 1 tenha sido um visionário, né? Mas hoje a gente não vive sem a linha 1 de São Paulo, a linha 2, a linha 3, e já estamos na 22, né? Bom, mas vamos lá, vamos agora falar um pouquinho sobre, colocar vocês aí numa sinuca, né? Quando a gente olha hoje para a mobilidade urbana no Brasil, qual que é o principal desafio estrutural que precisa ser resolvido? Se você quiser começar, Curió. Bom, a pergunta é uma pergunta ampla, né? Que tem uma resposta complicada. A questão estrutural do transporte público são muitas questões que precisam ser levantadas. Hoje, quando a gente falou aqui de metrô, a gente falou de trem metropolitano, que são os grandes sistemas de alta capacidade, mas é preciso também ter o sistema de difuso, disperso do sistema de ônibus. E nós estamos com problemas hoje no sistema de ônibus, que é a
inviabilidade ou as deficiências financeiras do setor. O setor de ônibus cada vez mais tem a sua tarifa de remuneração, que é a tarifa de custo, distante da tarifa social, que é a tarifa pública, aquela que o passageiro paga. Para ter uma ideia, em São Paulo, a tarifa, o custo de transportar um passageiro no sistema de ônibus da SP Trans é da ordem de R$ 11,00 e alguns centavos. E o preço que o passageiro paga pela tarifa cheia é de R$ 5,30, ou seja, metade, ou menos da metade. Então, existe um subsídio muito grande, um subsídio da ordem de 7 bilhões por ano, que faz com que esse sistema funcione. Mas nem toda cidade tem essa capacidade de fornecer esse subsídio, de proporcionar esse subsídio. Então, o sistema degrada. O sistema acaba tendo uma tarifa que é o custo de remuneração. Os passageiros não conseguem pagar o custo de remuneração porque não tem subsídio e fica muito caro. Cai a demanda, e quando cai a demanda, o operador imediatamente cai a oferta, degenera a oferta. Então, existe um problema cíclico. Piora a oferta, piora a demanda, piora a oferta, piora a demanda. E esse é um sistema que está acontecendo em várias cidades do Brasil. Várias cidades que não têm condição de pagar subsídio. O município não tem condição de pagar subsídio. Então, qual que é a solução? Você não me perguntou da solução, você perguntou do maior problema estrutural, né? Não, mas vamos lá. Então, os maiores problemas estruturais para mim são a tarifa, distante do custo de remuneração e, portanto, precisa de um subsídio relevante, e a questão da escala. Então, é preciso reestruturar os sistemas de transporte em todas as grandes cidades do Brasil para que ele tenha sistemas estruturais de alta e média capacidade para poder conviver com os sistemas de baixa capacidade, que são o ônibus, e dar economia de escala na operação, na infraestrutura do transporte público. Olha só que interessante. Então, a pessoa ela paga hoje 5 e pouco, né, por viagem. Provavelmente ela paga ida e volta, vai ser R$10. Isso se ela for em algum lugar que ela consegue fazer só uma viagem, às vezes tem que fazer até duas, né? Então, o custo para o usuário é relevante, né? Você multiplica isso por 20, 25 dias do mês, né? Vai ser um custo relevante para o usuário, mas mesmo assim a gente ainda tem o subsídio do município para poder chegar no custo real da passagem. Interessante. Então, você comentou, né, que a demanda e a oferta, né, acabam sendo impactadas, a tarifa cada vez mais alta para poder compensar, isso vira um ciclo vicioso, né? Olhando agora esses dois problemas, né, demanda e tarifa, o que está sendo feito no Brasil? Né, tem algum programa, tem alguma iniciativa para resolver essa questão? Bom, começaram a observar que esse problema estava pulverizado, cada município com o seu problema, tentando resolver o seu problema. A questão do subsídio, ele não é pequeno. O sistema todo de transporte coletivo por ônibus no Brasil custa em torno de 70 bilhões a operar. E existe um déficit da ordem de 15 bilhões, e esse é o problema que gera essa demanda por subsídio, ou que gera o problema de deterioração da oferta. Como o governo, através do Senado, está criando uma lei, a Lei 3278 de 2021, que busca melhorar, alterar a lei que define a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi criada em 2012, que trouxe vários benefícios, trouxe a obrigatoriedade de fazer planos de mobilidade nas cidades acima de 20 mil habitantes, trouxe a clareza sobre a prioridade do transporte, principalmente o transporte ativo, e depois a prioridade para o transporte público, e por último a prioridade do transporte
individual, motorizado, ele trouxe vários benefícios. Mas agora o Senado está tentando aprovar novas regras, uma modificação nessa lei, para poder criar instrumentos de subsídio para o sistema de transporte público por ônibus. Eles esperam poder utilizar recursos da CID, que é aquela contribuição de interesse do domínio econômico. É um fundo que é gerado a partir do mercado de petróleo, e esse fundo é usado para infraestrutura de transportes, de portos, aeroportos, etc., para várias coisas, e estão querendo direcionar uma parte desse fundo para subsidiar transporte público, mas em nível nacional, porque os problemas são individualizados hoje. Cada município de São Paulo pode pagar 50% de subsídio, mas existem cidades que não conseguem pagar subsídio nenhum. Uhum. Então, o transporte tem esse problema de deterioração. Então, esse é uma solução que está se pensando em dar agora uma sinergia nacional para isso, pensar o problema de forma integrada e poder resolver a questão do subsídio. A outra questão, que é a segunda questão, que eu acho fundamental, também é de custo, mas é da questão da escala da oferta. A oferta pulverizada, ela custa muito caro. Você tem uma cidade com várias linhas de ônibus atendendo a todo mundo com uma cobertura fantástica, custa muito caro. Uhum. Então, a engenharia de transporte criou os sistemas troncalizados. O corredor de ônibus, o corredor BRT, o trem, claro, os sistemas sobre ferrovia, os sistemas ferroviários, sobre trilhos, que são sistemas que trazem grandes economias de escala na oferta, na operação. Um BRT, por exemplo, utiliza veículos articulados, biarticulados, que transportam 200 passageiros, 250 passageiros, ao invés de um ônibus comum que transporta 60, 80 passageiros quando está lotado. Uhum. Né? Então, essa escala ela é muito importante. E o Brasil está trabalhando nesse sentido também. Legal. Tem um comentário aqui do Gabriel, que eu achei interessante, né? Ele falou que por R$ 5,20 você pode ficar 3 horas dentro do sistema de transporte, né? Então, Isso você pode... é a tarifa integrada, né? Você pode sair de um sistema e ir para outro, Uhum. você paga R$ 5,30. Mas isso custa... Mas é uma forma de você minimizar o custo para o usuário. Né? É uma forma de você Pra ele melhorar não ter que pagar as condições de operação. aquela perna que ele vai de ônibus, depois de metrô, né? Exato. E Usar as integrações, tarifa de integração. E durante 3 horas, ou seja, ele consegue fazer a ida dele dentro desses 5,20, aí provavelmente a volta vai ser outros 5,20, né? Exato. Legal. Bom, ainda falando então um pouco de subsídio, né? Pelo que você comentou, existe essa intenção, né, de usar o CID para continuar. Então, pelo que eu estou entendendo, o subsídio, ele é inevitável? Ou existe alguma outra forma de viabilizar projetos e transporte? Sobre a questão do subsídio, eu gostaria de mostrar uma transparência, um slide Uhum. que mostra a questão, o que acontece hoje na cidade de São Paulo o que acontece hoje na cidade de São Paulo em termos de distribuição das demandas motorizadas entre transporte público e transporte individual. Hoje, atualmente, isso aqui é da pesquisa OD do metrô de São Paulo, mostra que essa linha azul escura é a participação do transporte individual, que superou o transporte coletivo, que antes tinha porcentagens de 55%, 54%, hoje está abaixo de 50%. Então, isso mostra que existe diversas questões a serem estudadas de mudança de comportamento. São questões que estão ligadas à estrutura urbana, à cultura de transporte, as preferências pelo transporte individual
E também a questão que está ligada às crises de transporte é de pulverização institucional. Nós temos aqui a esfera metropolitana, a esfera municipal, a esfera estadual, enfim. Mas, além do subsídio, eu falei da economia de escala. O que o Brasil está fazendo em termos da economia de escala na oferta? O BNDES tomou uma iniciativa muito positiva e resolveu fazer de maneira integrada o planejamento de sistemas de transporte de alta e média capacidade para 21 regiões metropolitanas ao mesmo tempo. Foram feitas, em 2 anos, foram feitos os estudos necessários para implantar sistemas de alta e média capacidade em 21 regiões metropolitanas. Esses sistemas de alta e média capacidade proporcionam aquela economia de escala na oferta que eu estava mencionando. Eu vou mostrar agora o próximo slide. Esse projeto, esse estudo do BNDES gerou 187 projetos de alta e média capacidade, de transporte de alta e média capacidade. É o Estudo Nacional de Mobilidade Urbana, que foi desenvolvido pelo BNDES e pelo Ministério das Cidades. Então, nós temos um mapa ali com as 21 regiões metropolitanas que foram estudadas e o número de projetos em cada região metropolitana. Este é um slide tirado do site do ENMU, que é acessível a qualquer pessoa. Existem lá os boletins que eles lançam, esse aí é o boletim número 5, que mostra o resultado dos estudos. São 187 projetos que totalizam 3.042 quilômetros de projetos de alta e média capacidade, e nós temos ali nos histogramas os projetos propostos em número de projetos e a extensão em quilômetros para cada sistema de alta e média capacidade, metrô, trem, VLT, BRT e corredor de ônibus. Então, esse é uma primeira medida sinérgica de resolver a questão do transporte de forma nacional, de forma geral, buscando resolver essa questão da escala e da troncalização do transporte. Quando você troncaliza o transporte, você não está necessariamente dando um benefício para o usuário. Você está dando escala para poder transportar mais gente com menos veículos. Então, você tem veículos maiores, você tem economia de escala, é mais barato, e por dar prioridade, você tem tempos de ciclo menores, você tem frota menor, enfim, você consegue reduzir custo. Então, eu falei do subsídio, que é para pagar a diferença entre tarifa de remuneração e tarifa pública. E aqui eu estou falando de escala para a gente poder melhorar a qualidade do transporte, mas também reduzir o custo da operação do transporte da mobilidade urbana. Eu sei que o Rodrigo está querendo te fazer uma pergunta aqui, mas antes de ele fazer, eu vou te fazer uma outra pergunta. Voltando naquele gráfico, eu vi que a gente tem, a maior parte dos projetos, né, são projetos de BRT, né? Tem bastante corredor, quer dizer, alguns corredores, bastante BRT, VLT. Entendo que o custo para a implantação de um corredor, de um BRT, é menor do que um VLT, um trem urbano e um metrô, consequentemente. Esse estudo do BNDES, ele é um estudo que muitos municípios vão se beneficiar, né? Mas cada município vai ter a sua tomada de decisão, se vai seguir com o projeto ou não, como vai seguir com o projeto. Sim, existe agora a continuidade desse projeto, né? Esse estudo definiu os projetos e, de grande forma, assim, o custo quanto vai custar esse trabalho. Agora, eles vão entrar no detalhe de elaborar as fichas de projeto, de cada um dos projetos, de um mecanismo de financiamento para os vários mecanismos de financiamento e das fontes de financiamento. E, claro, todos esses projetos são propostos como parcerias público-privadas, parcerias para concessão ao setor privado para operar. Agora, aqui nós temos os projetos e os quantitativos desses projetos, né? Você falou que tem mais BRT,
são adequações às demandas. BRT transporta em torno de 10 mil, um pouco mais, um pouco menos, de passageiros por hora sentido. Uhum. O VLT também pode chegar até 15 mil. O trem urbano e o metrô é outra escala, são 50 mil passageiros por hora sentido, 40 mil passageiros por hora sentido. Então, é outra troncalização, outra economia de escala, outro tipo de escala de operação. Aqui, nós temos nesse slide o banco de 187 projetos, aonde eles estão localizados e qual o valor dessa primeira estimativa de investimento necessário em transporte público coletivo de alta e média capacidade. São investimentos de 433,8 bilhões. É um número assustador, né? Um número impensável, mas são investimentos que vamos pensar que é para serem feitos nos próximos 20 anos. Isso significa que, se forem feitos nos próximos 20 anos, nós vamos gastar 20 bilhões, vamos investir 20 bilhões por ano em transporte e mobilidade pública. E nos últimos anos, o gasto foi de 8 bilhões, né? Não se gastou pouco, mas são 8 bilhões. E as próximas etapas do NMU, eu já falei, são as fichas de projeto, definir as fontes alternativas, novas estruturas de financiamento e estruturas de garantias públicas para parcerias entre governo e o setor privado que vai operar. É nesse sentido, Curió, assim, é um volume financeiro colossal, naturalmente. Assustador. E cada cidade, cada tipo de projeto vai ter que passar por uma estruturação de um estudo de uma viabilidade de cada PPP, né? Ou eventual PPP. Nesse estudo foram feitas as análises de demanda, foi feita a modelagem de demanda, foi feita a estimativa de custo e também as de receita para poder fazer um estudo econômico-financeiro para saber a viabilidade, né, de cada componente. Agora, nós vamos entrar no detalhe, vai entrar nos estudos de viabilidade técnico-econômica ambiental para cada um, vão ter que elaborar a modelagem de concessão de cada um, vai ter que modelar a modelagem de econômico-financeira de investimento para cada um, vai ter que fazer o projeto, os projetos são feitos, os projetos estão apenas com a sua concepção definida. Agora você tem que fazer anteprojeto, projeto, enfim. Tem que e licenciamentos também, né? Foi feito no INMU a análise da viabilidade ambiental desses projetos. Então, esses projetos são viáveis em termos ambientais, socioambientais, eles são viáveis economicamente, financeiramente, segundo a análise que foi feita, e agora tem que entrar no detalhe e na arquitetura de negócios de cada região metropolitana para fazer investimento. E também a estrutura de governança, se é metropolitana, urbana, municipal, estadual, federal, como é que vai ser essa composição de investimento. Tá. Agora, bom, dentro dessa carteira enorme que tem, esses 187 projetos, né? Para os próximos anos, que tem mais chance de efetivamente se concretizar e sair do papel? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta pergunta do milhão. Essa é a pergunta do milhão. É a pergunta dos 433 bilhões. Essa pergunta eu não sei responder. Se alguém que estiver aí souber responder, mas o BNDES e o Ministério das Cidades estão tentando definir prioridades. Então, eles têm seus critérios de avaliação, multicritério, eles estão fazendo uma análise de prioridade para esses projetos, mas é claro que toda a governança vai ser local, né? de cada região metropolitana. Sim, mas eu imagino que esse estudo do BNDES, vocês vão entrar agora, inclusive vocês estão participando de alguns estudos desse Eu e Loretti participamos do estudo de viabilidade socioambiental de alguns projetos. De alguns, sete projetos, 7 regiões metropolitanas. Interessante. E vocês vão entrar, então, nessa parte de viabilidade e de modelagem, né? Tanto econômica, financeira e jurídica,
e as questões ambientais, né? Então, eu queria passar agora para esse tema, aproveitando a nossa especialista aqui, Lorete, e te fazer uma pergunta. Eu sei que a gente tem agora uma nova lei, né? A Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que é recente, tá fresquinha aí. O que muda na viabilidade desses projetos? Ela vem ajudar, ela vai facilitar a vida de quem está à frente, o tomador de risco desses projetos? Como que você vê essa nova lei? Bem, Ademir, a gente precisa entender como é que é o histórico do licenciamento no Brasil. A gente tem uma situação de legislação de licenciamento já bastante antiga, desde a década de 80. E, inclusive, o Brasil é considerado um país que tem uma boa estrutura legislativa com relação ao licenciamento ambiental. Isso não significa que ela seja perfeita. Então, ao longo dos anos, houve várias críticas de que haveria necessidade de uma lei geral que aglutinasse os procedimentos, que definissem regras mais claras para o licenciamento dos diferentes empreendimentos, que definisse prazos de análise, que definisse os critérios para estabelecimento de quais empreendimentos deveriam ser licenciados ou não e com que tipo de estudo. Enfim, uma demanda da sociedade, não apenas do setor produtivo, mas também dos próprios órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente, ou seja, dos órgãos licenciadores. Isso era uma demanda das universidades, do Ministério Público, enfim. Isso tanto é que existe essa demanda que isso vem tramitando, foi proposta uma lei já há mais de 20 anos, um projeto de lei, que vinha tramitando ao longo desse tempo todo na Câmara Federal e no Senado, com indas e vindas, com retrocessos, com avanços, com participação da sociedade, com participação dos órgãos governamentais, enfim. Isso resultou na emissão de uma lei no ano passado, em agosto do ano passado, que é a Lei Federal 15.190, de 2025, que foi, enfim, sancionada com vetos, porém esses vetos foram derrubados e a lei, enfim, entrou em vigor agora em fevereiro deste ano, fevereiro de 2026. Portanto, ela é fresquinha, ela é novinha, considerando o histórico, né, toda a sua tramitação, ela é uma lei muito recente. Bem, e o que essa lei define? Ela estabelece o nome, como diz, é conhecida como Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Ela tem essa pretensão de ser uma lei que estabelece normas gerais para o licenciamento dos empreendimentos no Brasil. Não apenas do setor de mobilidade, digamos, rodovias, ferrovias, mas de todos os tipos de empreendimentos que são sujeitos a licenciamento no Brasil. Mineração, portos, hidrelétrica, termoelétrica, tudo, né? Todos os tipos de empreendimento, desenvolvimento urbano, indústria, enfim. Então, ela é bastante abrangente, ela tem objetivo é determinar os procedimentos para o licenciamento de todos esses empreendimentos. Do ponto de vista específico das rodovias, ou de setor de mobilidade urbana ou não, a diferença é que antes a gente tinha uma norma que determinava que empreendimentos rodoviários, ferroviários, hidroviários e empreendimentos metropolitanos, que chama metropolitanos, eram necessariamente sujeitos ao licenciamento ambiental. Em determinadas situações pelo governo federal, ou seja, pelo IBAMA, quando o empreendimento era de abrangência nacional, ou pelos estados, pelas secretarias do meio ambiente dos estados, se o empreendimento tivesse um âmbito estadual, ou mesmo pelos municípios, se a área de incidência do empreendimento e os seus impactos se restringissem ao território municipal, esses 4 tipos de empreendimentos necessariamente deveriam ser objeto de licenciamento. Ocorre que essa lei, ela transformou esta obrigatoriedade de todos esses empreendimentos serem licenciados numa discricionariedade dos
agentes licenciadores, dos entes federativos licenciadores, ou seja, do IBAMA, no nível federal, das secretarias do meio ambiente nos níveis estaduais e dos municípios. Então, isso, hoje, quem define se os empreendimentos são ou não necessariamente licenciáveis e quais os estudos necessários para o licenciamento daqueles que forem considerados passíveis de licenciamento, ficam por conta do órgão licenciador. Então, isso, de uma certa maneira, trouxe uma pulverização nessas regras, porque hoje você não tem mais certeza se num município o empreendimento vai ser objeto de licenciamento e qual o estudo necessário para o licenciamento daquele empreendimento. Uma outra coisa dentro do efeito dessa lei é que é o seguinte: os empreendimentos de licenciamento para a licença de instalação, muitas vezes, quando o empreendedor obtém a licença de instalação, ele já pode, para empreendimentos rodoviários, tá? Ele pode já solicitar que o órgão licenciador emita aprovação para início das obras e, consequentemente, também da operação, não necessariamente indo até a licença de operação, porque a gente tem no Brasil, tinha até agora, licença prévia, que avaliava a viabilidade do empreendimento, a licença de instalação, que dá autorização para início das obras, e depois, para começar a operar, a licença de operação. Isso agora está um pouco mais reunido num dos artigos dessa lei. E, por fim, uma outra coisa bastante importante para o setor de mobilidade é que houve uma dispensa de licenciamento para empreendimentos que são considerados empreendimentos que já existiam e que estão passando por reformas ou aperfeiçoamentos, entre eles asfaltamento. Isto é uma coisa que é bastante polêmica, porque uma coisa é você fazer um asfaltamento de uma pequena estrada, de um pequeno trecho, um segmento dentro de uma rodovia municipal. Outra coisa é você fazer um asfaltamento, por exemplo, da rodovia que liga Manaus a Porto Velho, que é a BR-319, que foi construída na década de 70, inclusive foi aberta na década de 70 pelo governo federal, foi construída, foi asfaltada, mas ela foi abandonada. Então, os trechos mais próximos a Manaus e a Porto Velho, cerca de 200 quilômetros desde Manaus, e o trecho desde Porto Velho, estão asfaltados, estão mantidos. Porém, existe mais ou menos 300 quilômetros no meio, que eles chamam de trecho do meio, que nunca foi mantida essa rodovia. Então, o que acontece? Num ambiente tropical, no meio da floresta amazônica, sem conservação, essa estrada foi, digamos, perdida, ela não existe mais. Deve ter trecho que não existe mais. Exato, a vegetação tomou conta e aí está uma situação de muito buraco, intransitável na época de chuva e tal. E hoje o DENIT, que é o órgão responsável pela implantação das rodovias em nível federal, já está fazendo editais para fazer o asfaltamento desse trecho. Isso está gerando uma polêmica, porque o IBAMA, que é o órgão licenciador nesse caso, considera que deve ser objeto de um novo licenciamento, não pode ser dispensado de licenciamento, esse é o entendimento. Então está havendo um entendimento não coerente, coeso entre diversos agentes desse setor. Isso está gerando, inclusive, uma judicialização desse caso, que a gente não sabe como é que vai se desenrolar, qual vai ser o entendimento do Supremo, no caso, para definir se esse empreendimento vai ser dispensado de licenciamento ou não. Mas esse é um exemplo, né? O fato é que hoje os agentes licenciadores têm a discricionariedade de definir se precisa ou não precisa de licenciamento e se
precisando, qual é o estudo necessário para dar andamento nesse Então, a processo. lei, ela dá mais autonomia para as agências e para os municípios e estados também, porque ela ainda não está padronizando, né, se um projeto de BRT ou metrô em São Paulo, eu for fazer um metrô em Fortaleza, eu não sigo exatamente o mesmo processo, ela ainda não É. padronizou. Não padronizou. Essa lei, como ela é muito recente, é possível, provável, que ela seja regulamentada, né? Os seus artigos detalhados por meio de regulamentação, tanto em nível federal, quanto os estados vão ter que definir as suas regras, né? E a regra que for definida num estado não necessariamente vai ser a mesma regra que vai ser Sim, são definida diferentes. no outro. E mais, né? E muitas vezes municípios vizinhos poderão ter regras distintas. Isso é uma crítica que é feita porque a lei objetiva ser uma lei geral de licenciamento, mas não Tira um necessariamente. pouco esse objeto, né, de ter essa unificação. Isso tá. Enquanto não houver um entendimento coeso, né, entre os estados e entre os municípios de quais são as regras claras para definir se um empreendimento precisa ou não de licenciamento e de quais são os estudos que devem ser estabelecidos e realizados para licenciar aquele empreendimento, pode haver uma discrepância entre esses diversos agentes federativos. E no caso, eu sei que a gente está fugindo um pouco aqui do tema mobilidade urbana, mas eu fiquei curioso para saber e vou aproveitar a sua experiência. E no caso de um projeto de uma rodovia ou de uma ferrovia ou de um trem intercidades que passa em vários municípios, como é que funciona essa questão? Uma rodovia, por exemplo, que passa em várias cidades do estado de São Paulo, ela será licenciada pelo órgão estadual. Estadual. No caso, a Secretaria do Meio Ambiente, né, a CETESB aqui no estado de São Paulo e coerentemente, em outros estados, as suas secretarias de meio ambiente. Então, cada estado vai precisar definir essa lista, esse rol de empreendimentos sujeitos a licenciamento e definir os impactos que esse empreendimento gera e definir os estudos que deverão ser realizados para o licenciamento de cada um. E interestadual, por exemplo, da Dutra, por exemplo. Interestadual é o IBAMA. Federal. Então, é hierárquico, né? E quando forem em vários estados, é o IBAMA que licencia, em várias cidades é o estado que licencia e dentro do município, dentro do território do município, é o município. E você comentou que antigamente existiam 3 licenças, né? Licença prévia de instalação, que é para iniciar a obra, e de operação para iniciar a operação. Essa lei, ela muda isso de alguma forma? Muda. Hoje nós temos, além dessas que se mantêm, existe a licença ambiental única, que ela, num mesmo documento, numa mesma licença, permite, analisa e avaliza a viabilidade do empreendimento, as características da implantação, ela autoriza a implantação e autoriza a operação. Isso é claro que só pode ser feito para um empreendimento de pequeno porte, de pequeno potencial poluidor, porque não cabe esse tipo de rito unificado para empreendimentos muito complexos que geram impactos mais significativos. Essa é uma das licenças novas. A outra licença nova é a LAC, é a Licença por Adesão e Compromisso. O que significa isso? Significa que o empreendedor, por meio de um documento em que ele declara que está de acordo com as restrições estabelecidas pelo órgão licenciador, o órgão licenciador tem que definir regras gerais para aquele tipo de empreendimento, ele se compromete a cumprir com essas exigências e ele emite no site do órgão licenciador um documento em que ele já recebe a licença. Isso não é feito com a análise do órgão ambiental, é um documento autodeclaratório. Por isso, essa licença LAC, ela é conhecida como licença autolicenciamento, porque é o próprio empreendedor que preenche os documentos, se compromete a cumprir com as regras, com as exigências das condicionantes genéricas que existem lá,
e emite um documento sem essa participação, neste momento, do órgão licenciador. E como que se fiscaliza se ele está cumprindo isso? Pois é, essa é uma das críticas. Claro que a lei prevê que o órgão licenciador verifique, por amostragem, se os empreendedores que definiram o seu autolicenciamento estão de acordo, estão cumprindo. Qual é o problema disso? Teoricamente, é uma coisa boa, positiva, porque pressupõe a boa-fé do empreendedor, né? A gente tem que sempre partir do pressuposto de que o empreendedor tem boa-fé e vai cumprir com essas exigências, vai declarar o que de fato ele está fazendo e as medidas de controle que ele está executando. E se pressupõe que o órgão ambiental licenciador confie nisso. O problema é que essa fiscalização, Rodrigo, que você menciona, ela é precária, pensando que, assim, se nós temos 26 estados no Brasil, 26, né? 27 agora, 27, 550 municípios, será que todos esses municípios têm condições, ou todos esses estados têm essa estrutura para fiscalizar todos esses empreendimentos que se autodeclaram como estando ok com o licenciamento? É difícil, né? Os órgãos ambientais, eles são, muitas vezes, carentes, não digo 100%, mas às vezes, não só nos municípios, mas às vezes até mesmo nos estados, tem uma carência de recursos humanos, de equipamento, de tempo, de muitos processos para analisar, enfim. A outra licença é a licença de operação corretiva, que é o seguinte: um empreendedor, uma empresa qualquer que esteja operando sem licenciamento, não passou pelo processo de licenciamento, ele está ilegal do ponto de vista do licenciamento ambiental, mas ele voluntariamente se dispõe a regularizar sua situação, ele quer ficar de acordo com a legislação. Ele faz também uma autodeclaração, ele se compromete a cumprir com as regras gerais, e aí ele obtém uma licença de operação corretiva. E a última licença nova que foi trazida por essa legislação é a licença ambiental especial, que é dedicada a empreendimentos de significado e importância estratégica para o país, né? São empreendimentos muito importantes do ponto de vista estratégico nacional. Então, por exemplo, a exploração de petróleo na margem equatorial, na Foz do Amazonas, pode ser um empreendimento sujeito a esse tipo estratégico. Assim como outros. Isto é definido não previamente na legislação, mas é definido pelo Conselho de Governo do país, né? Que é composto por presidente da República e os ministros e uma série de entidades, enfim, que compõem o Conselho de Governo. Esse fórum define quais são os empreendimentos estratégicos e ele tem uma tramitação mais rápida do que seria o usual, do que teria normalmente um empreendimento de licenciamento usual com EA-RIMA, com audiências públicas, com consultas à comunidade, etc. Ele tem que ser emitido, a licença tem que ser emitida em até um ano, 12 meses. Tudo isso confere aos entes licenciadores uma discricionariedade que não existia antes. Então, claro que as regras gerais existiam, os órgãos licenciadores podiam fazer adaptações e definir como seriam os procedimentos, mas hoje a gente tem mais incerteza de qual vai ser o procedimento adotado, definido pelo órgão licenciador, né? Isso porque houve uma abertura nesse sentido. O que, não sei se eu vou me adiantar, mas o que pode dar problemas de questionamentos, né? Porque ou o empreendedor pode se sentir prejudicado por ter sido exigido de um órgão licenciador algo que não foi exigido de um empreendimento similar, às vezes até mesmo da mesma propriedade do empreendedor. Ou os municípios podem
digamos, concorrer no sentido de que eu tenho no meu município, eu quero que as coisas ocorram com mais rapidez, eu libero mais rapidamente, com menos restrições, com menos requisitos de cuidados ambientais. Ou mesmo a sociedade pode questionar isso, né? A sociedade, as organizações não governamentais, o Ministério Público, enfim. Por outro lado, também uma coisa que ficou evidente, assim, essa legislação trouxe uma responsabilidade para os órgãos licenciadores, em todos os níveis, IBAMA, estados ou municípios, fazer estudos que antes cabiam aos empreendedores, por meio dos seus consultores, e com prazos muito exíguos. Então, onera o órgão licenciador nesse sentido, atribui a ele uma responsabilidade por demonstrar o nexo causal entre o empreendimento e o impacto que ele pode causar. Ele é responsável por demonstrar isso, quando antes quem tinha que demonstrar isso é o empreendedor por meio dos seus consultores. Uhum. Então, isso também é algo que a gente precisa ver, porque como a legislação é muito recente, é de fevereiro, a gente precisa ver como é que vai se adaptar, como é que os órgãos vão se organizar para aplicar essa nova lei, né? Tá, deixa eu só voltar um ponto que eu fiquei bem curioso. A gente estava falando que existiam 3 licenças, agora são 7, mas isso não significa que o empreendedor precisa tirar 7 licenças, elas são alternativas, né? Ah, Na tá. verdade, assim, a licença prévia, que é a licença que confere o atestado de viabilidade daquele empreendimento sem poder iniciar. A licença de instalação e a licença de operação, elas são conjuntas, o empreendedor tira as 3, Uhum. tá? Dependendo do tipo de empreendimento, pode ser que ele consiga obter uma licença única, que é a LAU, licença ambiental única. Então, ele não vai ter nem licença prévia, nem de instalação, nem de operação. Ele vai ter numa única licença as 3 autorizações. Ou ele pode ter uma LAC, uma licença por adesão ao compromisso. Ele não vai passar pela licença prévia instalação. Então, Tá. não se assuste, porque não é tudo isso, não serve Não, também. eu estava só tentando entender se são alternativas para realmente viabilizar projetos, né? Sim. Que a pergunta aqui era isso, né? Uhum. Se a lei vinha para ajudar, né? Eu acho que nesse ponto sim, né? Ela traz algumas alternativas para Sim. realmente viabilizar e desburocratizar um pouco a parte de licenciamento. Sim, o objetivo é esse, é agilizar o processo, desburocratizar. O problema é que é aquilo, né? Como é que a gente diz? O que é combinado não sai caro. Uhum. Se eu já combinei com você quais são as exigências, quais são os requisitos que eu preciso apresentar, cumprir para obter minha licença, eu já posso me planejar em termos de prazo, em termos de finanças, né? Os empreendedores já podem, nos seus planejamentos anuais, bianuais, semestrais, ou enfim, ou até de maior prazo, os empreendedores já sabiam de antemão quais eram ou já tinham uma ideia bastante clara de quais eram os requisitos a serem cumpridos. Agora, como existe essa disseminação dessa responsabilidade de definir isso nos estados ou nos municípios, o empreendedor muitas vezes não sabe o que ele vai ter que cumprir. Uhum. Então, isso dá uma certa insegurança. Eu acredito que, com o tempo, isso vai sendo aparado, essas arestas vão sendo aparadas e vai melhorar o processo. Por isso que precisa regulamentar, precisa deixar claro, Exato. exatamente para não dar insegurança jurídica. O grande medo, o grande susto é a insegurança jurídica, porque a gente sabe que um processo que poderia ser rápido, se ele é judicializado, o prazo fica impossível de saber quanto tempo vai levar, né? Bom, pessoal, o papo tá bacana. Eu acho que a gente está aí quase dando 1 hora de webinar. Vou pedir aqui para nossa produção se eu posso estourar um pouquinho o horário, porque eu ainda tenho algumas perguntas.
Mas antes de fazer minhas próximas perguntas, eu queria pedir para vocês também colocarem aí no chat a pergunta de vocês, né? Eu estou com o chat aqui na minha frente, eu estou vendo que vocês estão interagindo bastante, agradeço. Mandem suas perguntas, eu vou fazer a minha última, e aí depois a gente abre um espaço aqui para ler as perguntas de vocês, ok? E vou fazer uma pegadinha aqui, vou fazer uma pergunta para o Rodrigo, que é um entrevistador, mas hoje ele vai ser entrevistado também. O Curió trouxe esse pipeline, né, de 187 projetos, 433 bilhões de investimento para acontecer nos próximos 20 anos. Quero saber quão otimista você está, né, de que realmente a gente vai conseguir passar aí de investimentos da ordem de 8 bi para 20 bi por ano. Queria saber do seu ponto de vista, considerando que você já está no mercado há mais de 20 anos, o que você vê dessas projeções? Bom, seria uma coisa absolutamente inédita. Pelo menos que eu saiba, existem mundo afora, assim, investimentos até mais voltosos anualmente, tipo o Grand Paris, que tá em andamento já há mais de 10 anos. Não acredito que vai ser 187 projetos. Eu acredito em concessões, enfim, ou PPPs, em projetos mais estratégicos, né? Principalmente aí Estado de São Paulo, onde, enfim, a demanda, até porque a demanda fala por si, pelo que eu por si vi, próprio, a maior né? quantidade de projetos está realmente no É São estado Paulo. de São Paulo. É São Paulo. Ah, E só Tanto em para quantidade quanto em volume de investimento, né? só para complementar, e assim, o Estado de São Paulo já provou que isso é viável, mas no nível de demanda que nós temos, de 4 milhões de passageiros dia na malha. Então temos linha 6 concessionada, linha 5 concessionada, linha 4, agora linha 7 com o TIC, linha 8 e 9 da CPTM, 11, 12 e 13. Então, assim, agora, eu acho, a hora que você sai desse núcleo onde você tem uma demanda poderosa, em termos de viabilidade financeira só, só fica viável se tiver subsídio mais importante, que seriam as contraprestações, né? Então, a gente estava conversando antes, você tem uma tarifa social aí de 5,30 de ônibus, com uma remuneração de 11, no metrô não é muito diferente. Só que com o metrô, se você colocar operação e manutenção, se colocar capex, esquece. Né? Aí não sei nem para quanto que seria esse número. Afinal das contas, um metrô hoje custa na faixa de 1 bi 300 quilômetros. Então são investimentos pesados. Então assim, eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que alguns projetos saem. Mas questão de ver também as questões políticas locais também, né? Mas eu acho que o BNDES já deu um passo importante, que é mapear os projetos, né? Sem dúvida. A minha opinião não é igual a do Rodrigo, eu sou mais otimista. Mais ainda. Eu acho que esses projetos vão sair justamente por causa da adequada modelagem de concessão. Se são projetos, porque o Brasil é um país atraente para a questão de transportes. O fato de serem concessões, você vê uma série de empresas do mundo inteiro entrando nos certames, né, de concessão, e esse valor de 433, se você pulverizá-lo em 21 regiões metropolitanas, você consegue, é uma questão de eficiência de modelagem e de produção e de gestão, a governança desse processo. Se a governança for bem feita, você consegue agilizar os processos de concessão e consegue começar a construir todos esses investimentos. Eu acho que a gente
pode chegar nos 20 bilhões por ano, se tiver essa vontade do Ministério das Cidades, do BNDES, dos bancos multilaterais e do setor público, do setor privado, de entrar nas concessões de transporte do Brasil. Nós temos a experiência de que o setor privado entra, gente do mundo inteiro entra nas concessões de transporte brasileiro. É isso que eu ia perguntar, até estou olhando aqui as perguntas, mas antes de ler a pergunta do Gabriel, eu ia te perguntar isso. Como que você vê essa parceria entre iniciativa pública e privada, né, nesse plano? 100% dos projetos vão ter que ter iniciativa privada? Tudo que se faz, não só na questão no arcabouço do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana, do BNDES e Ministério das Cidades, como também nos estudos e projetos, por exemplo, da Secretaria de Participações e Investimentos do Estado de São Paulo, ou de outras secretarias que têm essa função de trabalhar com a parceria público com privado, não tem mais escapatória. Não dá para o setor público financiar ou administrar e operar o transporte. É preciso ser terceirizado e é preciso ter a participação do setor privado. Existe interesse, a indústria está interessada, porque isso aqui mobiliza a indústria, toda a indústria de veículos, de ferrovias, enfim, mobiliza uma cadeia enorme da economia. Então, eu acho que isso assim, é estratégico e, portanto, é possível que se venha a gastar este valor e empreender este valor de 20 bilhões por ano. Vamos torcer para que sim, né? Nós que estamos dentro dessa cadeia de valor da engenharia, né, da construção civil, a gente realmente aposta e quer que aconteça mesmo. Né? Entendo. Eu sou menos otimista, mas... Está apostando, né? Apostando, lógico. Bom, vou ler aqui então a pergunta do Gabriel. Gabriel Garcia, meu parceiro aí de sobrenome, não somos da mesma família, mas vamos lá. Como vocês veem o bonde urbano digital, o BUD, em teste em Curitiba, e que o prefeito de São Paulo declarou ter a intenção de adotar no lugar do VLT em estudo? Até qual faixa de demanda essa tecnologia poderia atender e eventualmente ser empregado nas regiões metropolitanas estudadas pelo NMU? Bom, em Curitiba ele não chega a atender demandas que são aquelas esperadas para o VLT, que são acima de 10, 15 mil passageiros por hora sentido. Em Curitiba, os estudos de demanda indicaram uma demanda um pouco menor. Mas, com relação à questão entre VLT, veículo leve sobre trilho, e o BUD, que é um veículo leve sobre pneus, é uma questão que está surgindo. Por exemplo, Rio de Janeiro e Curitiba, através do BNDES, fizeram estudos para substituir BRT por VLT. É um estudo para substituir, fazer uma concessão do VLT, onde tinha o BRT no Rio de Janeiro, que era o Transoeste e o Transcarioca. E em Curitiba, é o que vai do centro de Curitiba até o aeroporto em São José dos Pinhais. Esses dois projetos foram estudados, analisados, teve a análise socioambiental, teve análise jurídica, teve análise econômica, teve estudo de demanda, teve modelagem, tudo, reformulação da rede. E agora vai se fazer o mesmo trabalho para verificar a viabilidade de, ao invés de colocar o VLT, colocar o veículo leve sobre pneus. Eu não entendo ainda qual é a vantagem de um sobre o outro. Eu consigo dizer que o veículo leve sobre pneus, a obra é mais simples e tem menos impactos sociais no meio urbano durante o seu processo de construção. Porque o VLT elimina uma faixa onde hoje está operando um BRT durante a obra. Ele só vai poder operar quando estiver tudo pronto. Então, você tem que, tem que ter uma medida temporária ali de readequação de todo o sistema de transporte coletivo do entorno para poder fazer a obra.
Já no VLP sobre pneus, já não é tão difícil assim. É mais fácil e pode haver trechos, um plano de obras que permita construir com mais facilidade. Ok. Você quer complementar alguma coisa em relação à parte ambiental? Não, a gente fez esses estudos da substituição do VLT do BRT pelo VLT. Uhum. Fizemos uma análise nesses casos, tanto do Rio de Janeiro quanto de Curitiba, fizemos uma análise das condicionantes ambientais que havia nesses trajetos. Foi um estudo bastante interessante e é um estudo muito importante de ser feito na fase da viabilidade, de modo que não se toque para frente um projeto que depois vai dar problema de inviabilidade do ponto de vista ambiental. Então, essa análise tem que ser feita muito precocemente, foi isso que aconteceu, o Curió e eu trabalhamos Nós temos aquela nesses dois foto, né, casos. dos dois veículos. Eu Não acho sei que a se- gente... Não É. sei. Não sei. Não sei. Vamos ver se está na apresentação, porque eu lembro que a gente... Aí, ó. passou. O da esquerda é o VLT do Rio de Janeiro e o da direita é o VLP, que é o Bud que está sendo testado em Curitiba. São veículos com capacidade similar, com custos operacionais diferentes e investimentos diferentes. Por exemplo, o veículo leve sobre pneus não precisa de catenária, não precisa de toda aquela parafernália de geração Não, de energia VLT não elétrica. necessariamente também, depende de como que Ele pode você faz. Você ele pode pode fazer ter com motor bateria. elétrico, Pode fazer com bateria. Ou híbrido. ou híbrido, Mas exato. o VLP, ele é eletrificado já. Sim. Ele é elétrico. Veículos Ele é elétricos. elétrico. Tá? Porque, olhando do ponto de vista ambiental, se a gente fosse comparar um VLT elétrico com um VLP Não é a a combustão, diesel. Não, aí Nesse não. aspecto, não, mas do ponto de vista daquilo que o Curió chamou a atenção, a construção do VLT tem trilho, então você tem todo um efeito aí de ruído, de geração de resíduo, de interrupção de tráfego, quer dizer, tem um impacto um pouco maior do que o VLP. Durante a fase de construção. Na fase de construção, exato. mas aí na operação, Não talvez se equivale, o né? pneu, que vem do Não. petróleo, e o VLT, Se ele que é for sobre trilhos, elétrico, tem que fazer um estudo para entender aí Os dois toda a pegada de BRTs carbono, né? Exato. Os dois BRTs são a diesel hoje, então a substituição é de diesel por elétrico. O que seria? Você ter BRT elétrico já tem, já é comum, né? Sim. Não, o Curitiba está fazendo um projeto que se chama EletroRIT, que é eletrificar a rede integrada de transportes de Curitiba. Eles estão substituindo, o projeto substitui quase uma grande parte da frota diesel por ônibus elétricos. Aí tem que fazer as estações de recarga, e, enfim, tem algumas infraestruturas, mas Curitiba já está lá na frente nesse sentido. Uhum. Ok. Bom, acho que a gente estourou um pouquinho o tempo aqui. O pessoal da produção está lá fazendo assim. Vamos ver se tem mais perguntas. Ah, tem mais perguntas, é verdade. Notei que Cuiabá, Vargem Grande, é isso? Região na qual o Estado investiu muitos recursos, não está no NMU. Tem algum motivo específico? Não, essa é uma pergunta que tem que ser feita ao BNDES, Ministério das Cidades. Não quer dizer que Cuiabá não seja uma cidade que seja de interesse para desenvolver sistemas de transporte de média e alta capacidade. Foi feita uma seleção inicial de 21 regiões metropolitanas e em muitas regiões metropolitanas não eram englobadas todas as cidades que formam a região metropolitana. Havia uma seleção de cidades feita pelo BNDES inicialmente que definia o escopo do projeto. Ok. Obrigado, Jorge, pela pergunta. Espero que o Curió tenha respondido a contento. Tem uma pergunta agora para você, Lorete. Sei que esse modelo simplificado de licenciamento já funciona em alguns estados, mas esse modelo realmente gera eficiência do sistema de licenciamento ou apenas desloca o risco técnico?
jurídico e ambiental para o profissional responsável pelos estudos. De fato, em alguns estados já existe esse modelo simplificado, se não me engano, Minas Gerais, Bahia, enfim, alguns estados já têm isso. Eu acho que o risco é a gente não ter uma padronização dos procedimentos, de maneira que fica no critério do analista ambiental que receber o processo, né, do órgão ambiental que receber o processo, vai analisar caso a caso e vai enquadrar o empreendimento numa categoria ou noutra, precisa de licenciamento, não precisa de licenciamento. Isto, se a gente pensar, eu trabalhei durante 16 anos num órgão licenciador lá no Rio Grande do Sul, né, na FEPAM. A gente sabe que o órgão licenciador, ele nem sempre tem todas as condições, o treinamento, a capacitação técnica que deveria ter, comparado com os empreendedores que têm uma equipe técnica robusta, como deve ser. Então, muitas vezes isso fica na responsabilidade do órgão, do técnico do órgão ambiental, definir uma coisa que é bastante estratégica e que ele pode ser responsabilizado por ser ou excessivamente rigoroso ou excessivamente omisso, né? Então, eu acho que é esse o risco. A gente, enquanto nós não tivermos uma padronização, de fato, essa simplificação pode gerar riscos para o técnico e para o empreendedor. Ok. Tem alguma pergunta que eu esqueci, produção? Dá mais para cima? Tem mais. Ah, verdade. Vamos lá. Eu tinha perguntado se, né, olhando 20 anos para trás e olhando agora, as pessoas conseguem atravessar a cidade que moram no mesmo tempo, ou menor ou maior, né? O Blandes falou que em Fortaleza ainda não existe em operação uma rede estruturada de transporte público de média e alta capacidade. Acho que esse comentário veio na época que você estava falando sobre o NMU. Sim. Talvez, né? A Gislaine comentou que o trânsito melhorou com a modernização dos modais de transporte, novas linhas de metrô, novas linhas de ônibus e faixas exclusivas para transporte coletivo, inclusive a ampliação do uso da bicicleta. Eu acho que a Gislaine está falando de Fortaleza, né? Ela é de Fortaleza. Ela falou que melhorou. A Cristina diz que nas regiões onde ela circula habitualmente, Marginal Pinheiros, Juscelino Kubitschek, 23 de Maio, Rubem Berta, 9 de Julho, Marginal Tietê, o trânsito se manteve o mesmo. Cristina de São Paulo, certamente, pelo nome das avenidas que ela comentou. Então, comparando aí 20 anos para trás, ela entende que está na mesma. E é interessante que aquele seu gráfico que você mostrou, ele mostra que realmente 20 anos atrás, a proporção entre o transporte coletivo e o individual eram parecidos com o que é agora. Mas é invertido, né? Invertido, É invertido, mas eram parecidos, né? Bom, aí aqui o Gabriel falou sobre a política tarifária e o valor do 5,20. E o Blanes comentou que os fatores políticos influenciam muito nas decisões do BNDES para definir as prioridades. Mas você vai, como a gente estava falando aqui, são 187 projetos, né? Qual que tem viabilidade de sair ou não. Mas eu entendo que aqui não vai ser uma decisão do BNDES, sim dos municípios. Não, né? o BNDES ele não toma essa decisão. Ele apresenta, por exemplo, ele pode apresentar, não sei se vai apresentar, uma lista de prioridades a partir de uma análise multicritério. E fala, bom, a prioridade é essa, nesse primeiro, o que gera mais benefício socioeconômico é esse investimento, então vamos buscar essa concessão, vamos fazer essa concessão, mas sempre atraindo o setor privado, a indústria de veículos e de trilhos e de toda a indústria que está envolvida na construção de sistemas de alta e média capacidade. Como o próprio nome diz, né? BNDES, o Banco de Desenvolvimento, ele está aqui para fomentar. Econômico e social. A ideia realmente é fomentar para que os projetos aconteçam, mesmo que ele não tome a decisão. Isso. Bacana, acho que a gente cobriu
todos os comentários, todas as perguntas. Ah, tem aqui o Jorge também mandou um parabéns, Curió, Lorete, Rodrigo Ademir, o webinar cheio de informações relevantes. Que bom. Legal, legal a gente terminar aqui com esse comentário. Queria agradecer a participação de todos vocês, agradecer a participação do pessoal que está aí no chat. Eu sei que esse vídeo vai ficar gravado também, a gente vai postar no YouTube, na nossa rede social da CETEC do Brasileira. Então, se você está assistindo após a gravação e não ao vivo, mande seus comentários, mande suas perguntas aí no chat também, que a gente vai respondendo. Curió, Lorete, agradeço Com aí. certeza. Peço que vocês também colaborem se alguém mandar alguma pergunta. Prazer. Parabéns pela Sem carreira e dúvida. pela expertise que vocês possuem. Vocês só brilhantaram mais ainda o Obrigado. Obrigada. A legislação, essa legislação é muito ampla. A gente deu uma passada muito rápida em alguns pontos. Tem muito mais coisas. Então não é Vale o possível. webinar só disso. Provavelmente. Bom, pessoal, obrigado. Obrigada. Se vocês tiverem mais perguntas, mandem aí no chat do YouTube. E até a próxima. Abraço. Obrigada. Até mais, Até obrigado. mais.